E já estamos ao vivo. Uma felicidade estar com vocês aqui nesse Dia das Mães. E obrigado, Cláudio, obrigado, Alan, desde já, tá? E parabéns a todas as mães que estão aí acompanhando a gente, essas mães psicólogas. Sejam bem-vindos e hoje o recado vai ser sobre FAP, tá? O Alan e a Cláudia vão estar falando sobre o capítulo que eles escreveram no nosso livro, tá? Transtornos psicológicos, terapias baseadas em evidências. Considerações sobre a FAP a partir do modelo didático. E o bate-papo está muito bacana hoje. Fique com a gente. Sejam novamente bem-vindos. Primeiro de tudo, quero ouvir vocês, né? Paulo, primeiro, muito obrigada por ter nos dado esse espaço no seu livro para escrever esse capítulo. Um capítulo que nós já estávamos pensando há um bom tempo. E aí o seu convite foi excelente para que a gente pudesse operacionalizar, sentar, sistematizar tudo aquilo que nós gostaríamos de escrever. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, né? O capítulo está brilhante, conforme eu já falei, já declarei na chamada desse programa. E FAP, né? Dentre as terapias baseadas em evidências, né? As de terceira geração, é uma das terapias que mais chama a atenção minha e da Juliana desde muito, né? E chamamos vocês para escrever um dos capítulos, né? Por tudo que vocês representam hoje na FAP brasileira. E me chamou muita atenção, tá? A pegada dessas ideias que vocês vinham gestando já, né? A questão de uma FAP mais funcional, né? Uma perspectiva de leitura da FAP mais funcional. O que seria essa perspectiva que vocês estão trazendo a partir do modelo didático dessa leitura da FAP mais funcional? Eu começo, Cláudio. Quer falar um pouco? Posso falar? Bom, primeiro eu queria agradecer ao Paulo por convidar a gente para essa live, né? Primeiro pelo convite do livro. Foi bacana escrever com a Cláudia. Algumas ideias que vinham desde, acho que Canter veio para o Brasil em 2015, depois 15 ou 16 o Callahan, eu não lembro que ano que foi, mas... O Canter veio em 2011 para a defesa da minha tese. 2011. Ah, tá, aí eu já ainda não paro. Exato, aí depois você pegou a segunda rodada do Jonathan Canter e do Glenn Callahan. Discussão de pesquisas com o Canter, daí o Callahan veio para a BPMC. A primeira rodada do Canter até eu tive disciplina com ele, fazia meu doutorado com vocês lá ainda, lembra? Ele deu uma disciplina de uma semana pra gente. Verdade, verdade. 2011. Então acho que as ideias foram indo, daí quando chegou o convite do livro, um bom momento para a gente sentar, pensar, né, como que a gente ia organizar e tal. Mas a pergunta é interessante, né? Por que um olhar funcional para psicoterapia analítica funcional já não é funcional? O suficiente, né? Isso aí, por que o olhar funcional, né? Bom, do meu lado, claro que a Cláudia tem mais experiência, mais anos de clínica, mais treinamento até dentro da própria FAP que eu, né? Eu venho de outra formação. Mas falando um pouco do meu lado, o que eu observava assim, nas conversas com os colegas, em grupos de estudo, supervisões, e na BPMC mesmo, né? Eu lembro que eu apresentei não lembro direito qual a apresentação, mas depois uma pessoa veio falar comigo da FAP, o que eu faço quando acontece isso, o cliente fez isso, o que eu tenho que fazer na sessão, então eu já tenho que fazer isso para acolher o cliente, para reforçar o comportamento do cliente e tal.
Então, eu fui observando várias inconsistências, um jeito de pensar na FAP, tanto em quem era mais atrelado aí à FAP, em quem se colocava como terapeuta FAP, ou até quem tinha uma outra formação, mas aprendeu, eventualmente. Acho que todo mundo aprendeu, ou menos ou mais, ninguém não aprendeu nada com a FAP. Acho que é impossível alguém falar que não aprendeu nada, né? Algumas pessoas se especializaram mais ou menos. Então essas pessoas, quando falavam eu vou fazer FAP na sessão, ou né, nesse atendimento deve-se fazer FAP, o que eu observava é que era uma descrição de FAP assim, muito descolada dos fundamentos da clínica, como se a pessoa tivesse uma formação clínica ou não, mas aí quando ela ia fazer FAP, ou ela dizia que iria fazer FAP, usar uma estratégia da FAP, ela descolava tudo que ela tinha aprendido antes, porque agora é a hora de fazer FAP, como se a FAP fosse uma coisa descolada do resto. Então ela esquecia o esquema, ela esquecia o FEST, ela esquecia a análise funcional, ela esquecia a análise de contingências, ela esquecia comportamento verbal, que daí fica mais confuso ainda, porque na FAP, no primeiro livro, já tem uma discussão de comportamento verbal na clínica. Então acho que a ideia inicial, pelo menos, foi isso, né? Tem várias coisas que a gente observa que estão esquisitas. Uma pessoa fala, vou fazer FAP. Será que a gente não tem que escrever um artigo, um capítulo, uma palestra, a gente tem que fazer alguma coisa? E sistematizar, que era uma coisa que a gente tinha feito direito, né? Sistematizar com calma, assim, o que ele está falando que a gente acha que é equivocado, o que aquele outro aluno falou que não está encaixando, quer dizer, aquele grupo de pessoas que está fazendo que a gente acha equivocado, o que aquele outro grupo está fazendo. Então a gente conseguiu, eu acho, no capítulo, sistematizar as 3 principais, não uma lista assim exaustiva, mas as 3 principais coisas que eu acho que o terapeuta tem que se atentar, tanto para fazer quanto para aprender, né? Como que ele vai aprender, o jeito que ele vai pensar na clínica, pensar na FAP. Então acho que a ideia geral veio dessa experiência com outros profissionais, alunos, congresso. Acho que a ideia veio daí, né? Perfeito, Alan. E aí eu acho que uma coisa que é interessante, né, de eu comentar sobre o que o Alan está colocando, é porque a gente sempre vinha, né, nessa caminhada de estudo da FAP muito preocupados com essa questão, né, da FAP linkada aos princípios da análise do comportamento. E aí eu acho que a gente começou a refletir sobre essas questões todas, e como o Alan estava dizendo, né, a partir dessas conversas com colegas, então a FAP ela ficava meio que estranha dentro de um contexto na qual ela estava sendo aplicada, porque era isso que o Alan falou, então agora eu vou fazer FAP, eu vou aplicar uma estratégia da FAP, vou fazer isso e isso, vou perguntar assim, e vou responder dessa outra maneira, né? E aí quando a gente olhava, o terapeuta ele tinha descolado totalmente da análise funcional do caso. Então ele estava emitindo às vezes respostas que ele aprendeu que possivelmente teriam um efeito reforçador ou então uma função evocativa, né? Mas eram topografias. E aí eles não ficavam atentos ao que eles de fato estavam produzindo ali em sessão. Então, por isso que acho que toda essa questão, né, do funcional, embora esteja no nome, né, psicoterapia analítica funcional, o quanto a gente percebeu que ao longo do tempo, e tanto no treino de terapeutas quanto, né, na clínica, algumas coisas foram se perdendo e parece que o negócio foi deslocado para um outro ponto, né, e como o Alan falou, então se distanciando de muitos princípios da análise do comportamento, de tudo que estava ali, tudo que a gente já tinha aprendido, por exemplo, da clínica, né? Então não era algo totalmente assim, né, diferente, como as pessoas estavam às vezes se propondo a fazer. E aí isso chamou muita atenção nossa, e a gente vem discutindo, né, muito tempo nisso,
E o Alan tem sido, eu acho que, uma peça fundamental nessa discussão, pelo rigor teórico, pelo rigor conceitual, né, e pelo conhecimento da terapia analítica comportamental, né, muito a fundo. Então, eu acho que ele conseguiu amarrar muito bem esse raciocínio para trazer para a FAP nesse capítulo que a gente escreveu. Ótimo. Vocês relatam, né, vocês falam sobre a sequência lógica, né, da FAP, né, de 2011, que seria um modelo mais prescritivo, foi desenvolvido para pesquisa, né, mas mais prescritivos, de certa forma, ela é mais concisa, mas vai prescrever lá o passo a passo o que você tem que fazer com base nas 5 regras, né. E tem uma questão de que mesmo essa prescrição, ela pode deixar o terapeuta insensível às contingências ali que estão acontecendo no vínculo terapêutico, ali na relação com o cliente. E vocês colocam isso muito forte ali no capítulo. Alan, como que foi isso? Me conta. Perfeito. Não, legal. Quando eu fui aluno especial da Cláudia, ouvinte, aliás, em 2014, eu lembro que na disciplina eu tive acesso a esse texto, que é de 2012, né? Texto, mas eu não conhecia o texto da Wix. E naquele texto ela descrevia a interação lógica da FAP, né? O que seria a interação lógica da FAP. E ela coloca que essa interação lógica, ela tem, que eu já posso explicar o que é, ela tem um fundo, né? Ela tem, vamos dizer assim, um lastro na observação clínica, ela vem da observação clínica, mas ela é sistematizada para pesquisa e para o treino. Tá? Então, a interação lógica vem daí. Então, a interação lógica seria realizar 5 regras terapêuticas naquela ordem do 1 ao 5. Então, a regra 1 seria a observação dos CRDs em sessão, né? Você fazer um paralelo dos comportamentos de fora da sessão com os comportamentos que estão ocorrendo dentro da sessão. Segunda regra seria você se comportar para evocar os CRDs em sessão, e aí pode aparecer CRB1 ou 2. Inicialmente, provavelmente o cliente não tem repertório, o repertório seja fraco, ou o controle de estímulos ainda seja fraco e o CRB1 apareça, né? E a regra 3, que seria o mecanismo de modulação da terapia, que é responder contingente. Então você responderia ao CRB1, alguma consequência que diminui a frequência do CRB1, e você responderia o CRB2 com uma consequência que fortaleceria. Então você reforçaria positivamente o CRB2. Nesse meio de evocar CRB1 e CRB2, você pode consequenciar um CRB1 e aparecer outro CRB1. E você consequencia de novo e aparece outro CRB1. Até aparecer alguma coisa mais próxima do 2, está falando do processo de modelagem, né? E aí você poderia reforçar mais próximo do 2 e ir reforçando até chegar em alguma coisa parecida com um 2 alto. Muito bem. Aí a regra 4 seria checar os efeitos dessa intervenção. E a regra 5, quando o comportamento já estivesse no repertório do cliente, bem estabelecido, você faria alguma estratégia para generalizar esse comportamento de melhora para fora da sessão. Beleza, então ela explica que, bom, observando os terapeutas que já fazem FAP, existem sessões que acontece isso, de 1 a 5. Então o terapeuta olha para o comportamento, o terapeuta evoca o comportamento, o terapeuta começa a consequenciar, fica nesse loop de 1 e 2, o terapeuta checa o efeito e no final da sessão ele faz alguma estratégia de generalização. O que acontece aí com essa medida, né? Ela tem um caráter muito didático para o terapeuta que ainda não tem familiaridade com a FAP, ou que já leu o primeiro livro, mas está buscando outras
literaturas, enfim. Porque ela deixa bem claro, não diria o cerne, mas diria uma boa parte, não de tamanho, mas de relevância, do que o terapeuta FAP tem disponível para fazer na sessão. O problema é que a gente começou a observar que os terapeutas, independente do caso, independente do que o cliente estava fazendo, independente da resposta do cliente para cada resposta do terapeuta em sessão, ele começava a querer forçar essas regras. Como se, quando eu chegar no 5, eu bato o cartão. Resolvi o problema porque, eu fiz de 1 a 5 como foi mandado. Não importa o que aconteceu quando eu fiz a regra 1, não importa o que eu fiz com a regra 2, não importa o que eu fiz com a regra 3. Então o terapeuta ficava completamente insensível ao que o cliente estava fazendo em sessão, dentro do comportamento dele, e ficava mais sob controle de debater o protocolo, que daí virou um protocolo, aí que está o problema. Bater o protocolo de 1 a 5. Na regra 5 deu 50 minutos de sessão, posso finalizar minha sessão. Né? Então, eu acho que uma das partes aí do capítulo que a gente tentou explicar foi isso, né? Quer dizer, essa interação lógica, ela tem um caráter didático. Então, quando você for estudar a regra 1 até a regra 5, você vai ver que dentro da regra 1 existem N processos comportamentais. Quer dizer, observar o comportamento de fora e relacionar com o comportamento de dentro. Você escreve isso em uma linha, mas para você aprender a fazer isso, você vai ficar alguns anos tentando entender o que é classe de resposta, o que é classe de ordem superior, o que é generalização, o que é equivalência de estímulos, sentir o impacto do cliente sobre você. Quer dizer, então você ficaria meses aprendendo cada uma das regras, para aprender a fazer a tal da interação lógica. E poderia usar vários desses componentes da interação lógica de forma flexível dentro da sessão, a depender do comportamento do cliente. Né? Se você ficar mais focado em fazer de 1 a 5, como se eu fiz de 1 a 5, quer dizer que eu estou correto, o supervisor vai achar bom, eu vou achar que fiz certo, e não ver o que cada um desses componentes, dentro de cada uma dessas regras, causa no cliente. Eu acho que é esse a grande sacada. Né? O terapeuta vai ficar cada vez mais confiante, mas cada vez mais insensível. Não sei se eu peguei tudo da pergunta. Não, era basicamente isso, né? De certa forma. E eu acho que completando também uma coisa que eu pensei, Alan, a partir do que você está falando agora, é porque a gente tem o clássico assim na FAP, né? Então tem essa sequência, então você tem que estar cumprindo essa sequência, e aí provavelmente, geralmente, né, o que eu via de terapeutas iniciantes, então que não tinham ainda um conhecimento muito a fundo, né, de todas essas coisas que ocorriam, todos os processos, né, comportamentais envolvidos em cada regra, por exemplo. Então, quando eles tentavam evocar, vinha 1, eles ficavam tentando, não, tem que vir 2, tem que vir 2, tem que vir 2, porque essa é a ideia. Só que nesse tem que vir 2, né, tem que vir o 2, eles se perdiam do efeito, de observar o impacto daquela intervenção no comportamento do cliente. Então você via sessões FAP ficando extremamente aversivas, né, que lá atrás a gente discutia, mas será que a FAP ela é aversiva, não é aversiva? Na verdade ela não é aversiva, né? Mas obviamente que assim, se eu for falar de aversiva, ela tem os componentes aversivos aí, enfim, como qualquer outra terapia, né? Tem sessões que são mais tranquilas, tem sessões que a gente não quer entrar em contato com muita coisa, né? E aí parece que fala, então vamos lá, vamos entrar em contato com esses aversivos aqui, não é tão legal assim. Mas então a FAP para mim tá aí na mesma, né? No mesmo jeito. E aí o que a gente viu, então, eram terapeutas tentando insistir para evocar esse tal de 2, porque era isso que a interação lógica nos dizia, e tornando a relação muito mais aversiva. Então, o terapeuta, né, ficando meio que, não, mas eu tenho que conseguir para fazer isso, que aí o cliente melhora.
E não, olha o impacto, não é, provavelmente não é essa a evocação que você tem que estar fazendo, né? Começou um looping de comportamento problema, né? De um, tudo bem, mas se você não está indo para o dois, então pera, né? Vamos lá, vamos repensar como é que a gente está fazendo isso a partir do impacto no comportamento do cliente. Então, tinha muita coisa assim acontecendo, né? E eu acho que um outro exemplo clássico era com relação à regra 5, que é quando a gente interpreta, né, o ocorrido ali, a interação, quando a gente faz análises funcionais a respeito do que ocorreu ali na interação terapeuta-cliente. E como o Alan está dizendo, então, o que acontece? Tem hora que quando você faz essa interpretação, essa regra 5, não necessariamente ela tem função, assim, de regra 5, de interpretar e fechar o raciocínio todo, né? E falar assim, ó, então agora terminamos a interação, tá ok, chegamos no ponto final, né, da terapia FAP. Mas às vezes a interpretação, ela acaba tendo uma função evocativa, ela acaba tendo uma função de consequenciar algum outro problema ou algum outro comportamento de melhora, né? Então tem às vezes até uma função mais reforçadora do que uma simples interpretação, né, das variáveis de controle. Então, a gente percebia muito essa questão dessa regra 5, principalmente, porque aí o terapeuta achava que ele tinha fechado, agora eu interpreto tudo, e o cliente vai ter consciência de quais são as variáveis que controlam o comportamento dele, tanto aqui comigo quanto lá fora, né, e generaliza e pronto, acabou. E aí era quando a gente falava assim, não, mas espera, não, porque pode ser que ela tenha uma função evocativa, e aí ela evoque outros comportamentos, problemas ou de melhora também, né? Enfim, ou então você pode fazer essa interpretação toda justamente para consequenciar um comportamento, problema ou de melhora. Enfim, então, o que a gente via? Quando a gente tinha essa interação lógica escrita lá, se a gente não soubesse ensinar a interpretar essa interação lógica de um jeito, né, que assim, entendendo que é didático, né, mas que eu preciso olhar para a contingência em sessão, eu acabava distanciando muito o terapeuta da contingência em sessão, porque ele ficava sob controle dessa interação. Eu preciso fazer isso, seguir isso. E como o Alan bem disse, então parece que é um protocolo, né? Na hora que você faz FAP, é um protocolo, você tem que seguir essas 5 regras. E não, né? Muito pelo contrário. Então, eu acho que a gente percebia também muitos enroscos nisso, né? E aí, quando eu olho lá para minha tese de 2011, quando eu defendi, eu vi, então, os atendimentos ocorreram em 2009, 2008, 2009, eu via que eu não conseguia fazer uma interação lógica perfeitinha em todas as sessões com os meus clientes, né? Porque se eu ficasse sob controle do comportamento de fato do meu cliente, dessa relação, muitas outras coisas aconteciam ali, né? E não simplesmente o seguimento dessas 5 regras. Depois, quando o Alan foi, né, para a pesquisa dele, foi a mesma história, principalmente com o tipo de cliente que ele atendeu. Ele sabia que, dependendo de como ele fosse organizar essas 5 regras, né, e implementá-las, não ia funcionar tão bem com a população que ele estava atendendo. Bom, quais são... Só para... Pode falar, Alan. Fechar isso aí. Lembrei outra possibilidade aqui, que é o seguinte, né? Por exemplo, se o cliente está emitindo comportamento problema em sessão, está evocando e não sai disso, exemplo tonto só para o pessoal pensar. Então veja, eu preciso que ele emita um 2. Eu preciso que ele emita um 2. O 2 é o incompatível com 1. Bom, se o cliente é resistente, quer ganhar todas, por exemplo, e ele não admite isso, você evocar o 1 na sessão e ele ficar resistente, você evoca de novo, que eu tenho que fazer as 5 regras, veja que seguir as 5 regras está causando mais problema para o cliente. Seria muito mais fácil nesse caso, por exemplo, você evocar o comportamento problema dele na sessão e não mais continuar naquilo, por quê? Porque ele poderia perceber na sessão o comportamento problema da qual ele não admite que acontece fora da sessão, e o simples fato de ele emitir com você e você colocar em extinção, em vez de resistir como os outros, essa tomada de consciência dele, ou seja, ele perceber que ele é daquele jeito mesmo, que ele briga, que ele é opositor, etc.,
Isso já seria um jeito de trabalhar com a regra 2 e com a 3, na verdade, que está respondendo a briga dele, que foge do, entre aspas, protocolo, mas que você está usando uma estratégia que vem aí da FAP. Então, quer dizer, se o terapeuta ficar sob o controle das 5 regras sem ver o que acontece no meio dessas regras, que é isso que a gente está defendendo, né? De novo, ele, no caso aí, ele não ajudaria, ainda poderia até piorar, né? Então, em alguns casos, só evocar o comportamento de sessão e deixar já é o suficiente para o cliente se perceber. Bom, qual que é a implicação, né, dessa perspectiva funcional, né? Vocês começaram a dar, delinear, né, como eu entendi que seria, né, um exemplo mais conceitual, né, de que se eu seguir passo a passo a interação lógica, talvez eu fique insensível às contingências que realmente estão acontecendo na forma do responder desse cliente aí, e portanto eu posso pôr tudo a perder, né? Quais são as implicações para a clínica? Eu vou pedir um exemplo, né? Se vocês puderem me trazer um exemplo prático, né, para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Já utilizando isso, né, para falar das implicações para a clínica. Quer responder? Pronto. Quer que eu responda? Alan, você tem um exemplo fácil aí? Porque eu tinha pensado Sim. naquele exemplo que está até no capítulo sobre o cliente que não fala muito. Não, beleza. Se você quiser. Então, no exemplo que colocou, falando um trechinho, né? Pegar o Tem recorte. uma situação de caso onde o cliente, ele tem um comportamento problema que ele é reservado, então ele não emite tatos sobre eventos privados e não emite tatos sobre as contingências da operação. Mas esse comportamento está sob controle de 2 contingências, pelo menos. A história de vida dele tem o modelo do pai, que é reservado, não incomodar os outros e também ninguém incomodar ele. E tem outra contingência, ele está internado numa clínica. Se ele falar que ele não está bem, se ele falar que quer recair, é um usuário de álcool, né? Se ele falar que quer recair, se ele falar pra gente que ele está triste, se ele falar qualquer coisa, ele pode ficar mais tempo internado. Se ele ficar quieto e falar toda hora que ele está ficando bem, ele pensa que a maior probabilidade dele sair mais rápido. É claro que os profissionais estão percebendo que ele não está falando nada. Mas essa é a percepção, a possível percepção do cliente. Então, era dentro do mestrado, ele estava tendo várias psicoterapias, né, em grupo, de outras abordagens, TO, enfim. E aí a gente ia trabalhar especificamente com a FAP, individualmente com esse cara. Então a gente pensou assim, bom, o CRB1 é reservado, a gente precisa aumentar a frequência de respostas dele e falar o que ele sente em relação à família, o que ele sente em relação ao álcool, o que ele sente em relação à vida dele, que não foi uma vida fácil, as contingências de operação, etc. Tanto para aumentar a frequência de CRB2, para a gente pegar mais informações e poder ajudar a vida dele, quanto para ele ter mais intimidade, para ele ter mais reforçadores sociais a partir disso, conseguir se vincular melhor às pessoas, etc. Muito bem. Só que tinha esse problema, quer dizer, se eu deixo explícito que, eu quero que você fale mais, se abra mais, porque isso tem relação direta com o seu alcoolismo. É um comportamento problema que já atrapalharia, mas no seu caso, isso faz você beber mais. Você fica sozinho na vida e o álcool se torna muito forte. Se você se vincular aos outros, talvez a gente diminua o poder do álcool. Não só isso, né, claro, mas o componente do caso. Então a gente tem isso. Eu quero que ele fale mais,
Mas se eu explicitar a estratégia, ferrou. Uhum. Ele vai resistir mais. Esse cara tá de graça comigo. Se eu falar que tomava, esse cara vai me deixar aqui dentro. O que eu mais quero é ir embora. Né? Então, a gente pegou as regras da FAP, mas as regras que permitiam com que eu explicitasse a estratégia foram omitidas ou alteradas. Então, por exemplo, a regra 1, eu não ia falar para o cliente, ó, o que você faz lá com a sua família, você está fazendo aqui, você fecha lá e fechando aqui. Topograficamente estaria correto. Estou seguindo o protocolo que me ensinaram. Mas veja que no caso eu estragaria o caso inteiro. Uhum. Então você já percebeu a minha estratégia. Então eu vou começar a mentir diferente. Eu vou até falar que estou mal com coisas que não existem para você achar que eu estou contando. Ele começar a se esquivar de um jeito mais habilidoso ainda. Então eu omiti essa. Na regra 2 e 3, evocar e consequenciar, eu também evocava e consequenciava sem explicitar as contingências da sessão. Então eu fazia isso indiretamente. Né? Eu tentava perguntar para ele certas coisas, eu tentava bloquear a esquiva, eu tentava com que ele falasse coisas bem amenas, mas que para ele eram difíceis, até chegar para ele falar que estava com saudade da filha, que se sentia muito culpado pelo que fez contra a filha, que tinha ainda vontade de beber, que estava com raiva dos pais porque eles expulsaram ele de casa, etc. Só depois de muito tempo, meses, aí eu comecei a explicitar as coisas. Ó, você está falando mais, você está melhorando, você começou a fazer amizade aqui, você começou a fazer amizade com a cozinheira, você deu presente para a enfermeira, está se sentindo melhor, está recaindo menos, será que tem alguma relação com isso? E ele estava mais perto da alta. Então, eu tinha um maior vínculo, a frequência de CRB2 estava mais alta, aí eu comecei a usar essas regras que deixavam explícito, ou as mesmas regras de outra forma. Então, acho que esse é um exemplo, né? Quer dizer, se você lê FAP, ou poderia ser qualquer outra psicoterapia, e não lê para você pegar o livro e aplicar no cliente, mas lê como um conjunto de estímulos discriminativos que aumenta o seu controle sobre o cliente. Mas você não tem, você não está amarrado em aplicar aquilo no cliente. Você só está aumentando o controle discriminativo. Não existe uma obrigatoriedade de seguir de forma ortodoxa ali, né? Vai esse, depois aquele. Perfeito. E quais seriam as implicações para o ensino da FAP? Bom, e aí eu acho que o ensino, né, essa é para mim a grande questão, né, estando lá na universidade e tentando ensinar um pouquinho sobre FAP, né, pesquisando sobre ela, eu fico sempre com essa preocupação, então como é que eu vou conseguir ensinar a FAP de um jeito que seja funcional, né, e que deveria ser ensinado dentro do meu raciocínio aí. Exato, porque assim, da forma como o Alan especificou o exemplo clínico ali, né? Dá a entender que, olha, um terapeuta comportamental que já tivesse alguma experiência, né, com FAP, talvez ele conseguisse navegar, né, ficar sensível de momento a momento para o responder do cliente e, portanto, né, não se atropelasse seguindo os 2 passos lógicos. Porém, para um terapeuta iniciante, né, que já tem uma noção boa do aspecto funcional de leitura do comportamento, porém não vai ser tão versado, né? E como que a gente ensina isso? Como que a gente, de certa forma, consegue manualizar, né? Ou fazer em forma de protocolo? Afinal, né, a gente tem que especificar qual que é a nossa variável independente, né? Isso que faz parte, né, de certa forma, da prática baseada em evidências também. Então fica difícil, né? Como que a gente não foge do nosso modelo e ao mesmo tempo a gente tem que manualizar a coisa. Não, é super difícil, né, Paulo? E eu acho que uma coisa então que eu tenho feito muito nesses anos lá na USP,
principalmente na graduação, né, que eles estão comigo atendendo seus primeiros casos clínicos. Então, assim, num primeiro momento, eu foco muito na consciência de, então, qual é o impacto que você teve sobre o cliente, qual é o impacto que o comportamento do cliente teve sobre você, né? Então, é como se a gente discutisse muito isso, e aí eles começam a entrar para a sessão, eles começam a falar assim, nossa, mas eu me senti esquisito, nossa, mas eu me senti não sei o quê, mas eu fiquei incomodado aqui, eu fiquei com muita raiva, eu fiquei confuso. Então, assim, eu acabo indo para um primeiro ponto de olhar muito para esse impacto, né? E aí, quando eles estão me relatando muito bem, não, eu senti isso, eu vi que o cliente fez uma cara esquisita, o cliente comentou que não gostou, né? Então, quando eu começo a ter algumas evidências que, de fato, eles estão conseguindo observar esses impactos, né, que ocorrem aí nessa interação terapeuta-cliente, aí eu começo assim, então vamos pensar como é que a gente junta tudo isso dentro de uma análise funcional, né? Então aí a gente tem lá hipóteses funcionais, a gente começa a escrever, e eles escrevem, colocam tudo isso, e aí a gente começa, bom, então como é que a gente vai tentar evocar? Porque na hora que eu vou falando, como é que a gente evoca ou como é que a gente evoca 2, né? É como se ele já conseguisse, tá bom, eu vou evocar, mas na hora que eles evocam, eles conseguem perceber no momento que deu ruim, sabe assim? Que eles viram que o negócio não... Mas por quê? Porque é como se essa discussão, entre aspas, esse treino prévio de, mas qual é o impacto que você está causando lá no comportamento do cliente? Como é que o cliente impactou você? Parece que isso acaba sendo algo essencial para que a gente conduza o ensino dessas outras regras, né? E aí a gente só vai ensinando assim, bom, então você tentou, eu não evoquei nada, mas aconteceu tal coisa, né? Então eu acho que era acho que era 2. Tudo bem, então como é que você respondeu a isso? Né? Então a gente começa a meio que, eles têm as regrinhas lá da FAP, mas a gente começa a meio que desvincular dessa regra, sabe? Dessa sequência e falar, então tudo bem, então de acordo com o que você está vendo em sessão, o que você fez e por que você fez, qual foi o impacto no comportamento do cliente, e aí aquela coisa, aumentou frequência, diminuiu frequência, né, de 1, de 2, então a gente começa a olhar para essas coisas. Então, o que eu estou fazendo? De alguma forma, eu estou colocando também muitos dos princípios comportamentais e mesmo de outros processos ali, né, em evidência para eles. Então, assim, você tem que dar um modelo. O cliente não se revela, mas você se revela quando ele fala algo, né? Porque às vezes o cliente não sabe nem o que é autorrevelação, né? Então, aí você, terapeuta, você consegue, então, aí, sei lá, modelação, né? Então a gente vai um pouco por aí. Então tem vários detalhes que eu acho que a gente não tem um tempo agora, mas é o que eu sempre falo. Então a FAP, ela acaba sendo muito complexa. Ela parece algo muito simples, mas quando você começa a olhar, ela é muito técnica, ela é muito complexa, e a gente vai precisar dar conta de ensinar todos esses detalhes ali para o terapeuta iniciante e para o terapeuta FAP, né? E aí ainda está essa super incógnita, né? Então, quais são os impactos para o ensino? Então, é isso. Então, num primeiro momento, eu tenho mudado. Então, eu não dou a interação lógica, eles sabem que não dou assim, é isso, tá? Eles sabem teoricamente. Mas quando eu vou lá para o atendimento, eu tenho o que eu vou, de fato, ensinar num primeiro ponto, né? Então, primeiro essa consciência dos impactos, observar o que acontece em sessão, eles vão relatando tudo isso, né? E aí, quando isso você vê, quando isso está mais redondinho, né? Eles estão ali fazendo um bom relato desses impactos, aí a gente começa a introduzir uma regra ou outra, mas sempre dentro da análise funcional do caso que já está montada. Porque senão fica muito difícil, né? Eles ficam muito ansiosos para atender e para seguir, então tem que fazer FAP. Então eu vou fazer isso. Você fala assim, não, você não vai fazer nada. Você vai entrar e você vai conversar com o seu cliente, tá? Então você vai conversar. E conversando, você vai descobrindo coisas sobre. E aí, eu falei, e aí descobrindo coisas, vocês vão ficando curiosos sobre coisas ali. Então, curiosos, você está curioso para saber disso? Pergunte. Né? Então, a gente vai um pouco, assim, sabe, por aí, para depois a gente voltar e inserir um pouco mais de teoria e fazer esse passeio entre teoria e prática. Mas ainda assim, é a grande interrogação, né? Os impactos do ensino. Então, eu acho que a nossa preocupação agora é não afastar terapeutas da contingência em sessão, né? E, ao mesmo tempo, ir pensando modelos
para que a gente possa ensinar, né, cada vez mais esse raciocínio funcional na FAP. E aí o capítulo traz uma primeira, né, acho que, e boa sistematização de tudo isso que a gente tem pensado. Tá excelente. Show. Bom, para quem não conhece o livro, tá? O capítulo do Alan e da Cláudia, eu vou projetar aqui para vocês, tá? Tá nesse livro, né? Transtornos psicológicos, terapias baseadas em evidências. Tá muito bacana. O livro está disponível já na Amazon, tá? Para venda. Tem no formato de papel e tem no formato para e-book já também, tá? Tá disponível também no site da própria editora Manoli e outros sites de revenda de livros, né? Também é possível vocês estarem encontrando facilmente para compra e aquisição, tá? O livro vem sendo mais vendido de alguns rankings aí da Amazon, né? Isso é motivo de grande alegria para a gente. Então as pessoas estão procurando o livro, né? O livro é bacana porque ele reúne vários sistemas de terapia interessantíssimos, né? Como a FAP. Da FAP a gente tem 2 capítulos, né? Esse que está super bacana, da Cláudia e do Alan, né? Discutindo esse caráter mais funcional da FAP. E vamos ter outro também de FAP, né? Discutindo a problematização do self para uma questão mais transdiagnóstica, é a Luiz Agüero Aguayo, da Espanha, que escreveu, que assina ele. Para além, né, a gente cobre todas as terapias de terceira geração e outras terapias TCC, né? Então, tem terapia comportamental, mas vão ter terapias cognitivo-comportamentais. O que une todas essas terapias, na proposta desse livro, é que sejam terapias baseadas em evidências para alguns problemas, tá? Então fica aí o convite. Um outro lançamento que aconteceu essa semana, tá? Pedi a permissão do Alan e da Claudinha aí. Essa semana foi lançada a edição internacional do nosso manual de ativação comportamental aqui do IAC, tá? A versão em espanhol. Então é um motivo de grande satisfação para a gente, né? Grande reconhecimento. Estamos muito felizes, né? Então foi lançado, breve ela vai estar disponível já para compra também na Amazon ou na Manoli Internacional. Quem fez a revisão técnica aí foi Oliva Gamarra, presidente da Academia Paraguai de Psicologia Cognitivo-Comportamental. Tá muito bacana esse livro, completou 1 ano, né? Temos a edição em português, e para os colegas hispano-falantes que estejam eventualmente assistindo essa live aí, né? Então logo vai ter disponível para aquisição o livro aí. Tem um treinamento também que vai acontecer aqui do IAC, né? Desse sistema de ativação comportamental que a gente vem ensinando, que a gente chama de ativação comportamental IAC. Vai acontecer agora no final de maio, são 4 dias, nosso treinamento intensivo em ativação comportamental, tá? Muito bacana, são 4 dias em que vocês têm oportunidade de aprender a caracterização comportamental da depressão, né? Aprender a manusear as escalas, a fazer uma avaliação, né? E pensar em intervenções funcionalmente orientadas dentro da proposta da ativação comportamental. Fica o convite aí, vai acontecer agora, pelos próximos dias, tá? O site eu vou colocar tanto para os livros como para o treinamento e para os cursos, eu coloco depois, deixa disponibilizado na descrição do vídeo. E por último, né, nosso curso de formação em terapia comportamental, que é um curso anual com encontros mensais. Tanto o treinamento de ativação como esse curso de formação eles acontecem de forma online, importante dizer, tá? Esse curso de formação a gente abrange todas as terapias de terceira geração, tá? Então vai ter a FAP, vai ter vai ter DBT, vai ter a ativação comportamental, como não haveria de ser diferente, né? Vai ter terapia de aceitação e compromisso, só para citar algumas aí. Então, começa agora, final de maio, estão convidados, vou deixar a descrição também no site. Meus queridos, considerações finais aí. O que vocês gostariam de acrescentar? Eu acho que nada muito novo, né? Mas só enfatizando que quando a gente está pensando na psicoterapia analítica funcional, né, na FAP, a gente precisa pensar nesses cuidados todos
que envolvem um conhecimento das bases filosóficas, de toda a questão teórica, né, que envolvem essa psicoterapia. E aí, né, a minha provocação, acho que para todos, é tentar pensar uma FAP muito bem linkada com os princípios comportamentais. Então, a gente está falando de uma FAP que está... Eu tô com hoje é dia das mães. Eu estou falando, né, de uma FAP muito atrelada, então, aos princípios, com uma base filosófica, né, nos pressupostos filosóficos do behaviorismo radical. Então, eu acho que a gente precisa estar olhando muito para isso, e a provocação que eu deixo é para que todos, né, se debrucem sobre a FAP e olhem, e tenham esse cuidado funcional ao ler sobre ela e principalmente ao aplicá-la, porque a análise funcional, ela é a ferramenta básica, é o nosso instrumento que vai nos guiar para intervenções bem-sucedidas. Não tem como a gente escapar disso. Então, só deixo esse comentário aí. E agradeço a você, né, pelo convite para a escrita desse capítulo, eu que agradeço para essa live. A minha super parceria com o Alan, então ele fez um excelente trabalho aí no capítulo, na escrita disso tudo. Então, olha, eu agradeço muito, 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 muito. Eu que agradeço vocês, tá? O capítulo está muito interessante e é um tema extremamente aprofundado, né? Extremamente aprofundado e mais do que necessário, né? Mais que necessário, que de certa forma é uma perspectiva da FAP, né? Diferente de outras mesmo que a gente, via de regra, está acostumado hoje em dia, né? A FAP tem muito tempo que está na estrada aí e assumiu várias leituras, né? Como qualquer sistema maduro de psicoterapia, vai ganhando várias interpretações, né? Cada interpretação às vezes diz respeito a grupos diferentes e tem lá suas frações, né? Tem seus méritos e seus deméritos sempre, né? E essa pegada mais funcional que vocês vêm trazendo, e vocês nesse capítulo deixam muito claro, tentando sensibilizar o público, né, para a contingência ali, né, mais do que para as regras em si, né, eu acho que é brilhante e, ao meu ver, é uma perspectiva, é uma leitura da FAP que estava faltando. Estava muito faltando, né? Parece que se perdeu isso nos últimos tempos, né? E mais do que havia essa necessidade de resgatar essa pegada aí. Gente, oi, Alan. Só dar primeiro agradecer, né, o convite da live também. Mas eu acho que só reforçar por causa disso, né? Eu estenderia para qualquer terapia o problema de ficar sob controle do que leu e tentar aplicar no cliente, ao invés de tentar entender o cliente e depois pensar como o cliente é, etc., e depois o que fazer com o cliente. Isso aí tá do Fester. Isso aí é de 72, gente. Isso é de 72. Eu acho que... Quem sou eu? Não parece que eu sou um grande. Mas acho que isso aí tá em 72. O pessoal não pode esquecer os fundamentos, começar a ler qualquer coisa que seja e aplicar cegamente, ou perguntar para o colega o que você faz quando o cliente grita com você na sessão. Eu não sei o que o grito é, o que é o grito. E o grito é qual classe de respostas, e o grito é qual classe de respostas de classe superior, e o grito tem relação com qual outro repertório, enfim. Então, eu acho que é isso, né? Fester 72 ou 73, depressão é um e o outro plano é outro, não esqueci. E ler de tudo, mas aprender mais formas de intervenção, de aprimorar a leitura do cliente, mas sempre olhando para o cliente primeiro. É isso. Certo. Vamos voltar às origens aí, né? Kohlenberg e Mepsai basearam extensamente nos primeiros escritos de Fester, né? A maior parte é Fester. Isso que ele não foi terapeuta, mas se tivesse sido terapeuta, ele já fez esse estrago, né? Inspirou várias terapias. Excelente, excelente. A gente termina assim, tá?
Muito obrigado por vocês, né? E um feliz Dia das Mães aí para as mães psicólogas e psiquiatras que estão assistindo a gente agora, tá? E Cláudia, um parabéns para você, tá? Por essas lindas menininhas aí que a gente vai acompanhando de certa forma as fotos e os vídeos que você posta sempre, tá? Pois é, Paulo. E aí também parabéns lá para a Ju, né? Também acompanho vocês. E a criançada em casa nessa bagunça de pandemia, né? Sim, sim, estamos com as duas pulguinhas aí, dão trabalho, viu? Dão É, trabalho. Sempre confundo de bebê aí, todo mundo deve ouvir, mas faz parte. tá joia. Tchau, lindinha. Gente, tchau, tchau. Nos vemos então terça-feira, vamos falar sobre DBT na terça-feira. É o Ramiro que vai estar conversando com a gente aqui, tá? Sobre o capítulo de DBT aplicado ao transtorno de personalidade borderline. É terça-feira às 16 horas. Anotem aí, tá bom? Um abraço.